Oi, eu sou Manu Guetz e bati um papo direto e reto com o meu professor de yoga e amigo Daniel Parra. O Dani, nascido em São Paulo, mergulhador desde criança e viajou pelo mundo, morando em lugares como Inglaterra, Austrália e na Índia, aonde teve o início da sua vida com o yoga em 2011. Formado em Hatha Vinyasa Yoga, Kundalini Yoga e especialista em técnicas respiratórias, pranayamas, é facilitador também de uma terapia chamada Rebirth Breathwork, ou Renascimento, conduzindo milhares de pessoas a um profundo encontro e dissolução dos seus medos, traumas, em uma prática muito bonita. Esse nosso bate-papo foi bem interessante, espero que você goste. Depois conta pra mim o que você achou. E a gente fez uma aula ainda há pouquinho, que você trouxe para realmente me desafiar além do que eu tenho no dia a dia. E eu quero compartilhar a tua existência na minha vida com as pessoas também, né? Porque sim, os professores têm professores que tiveram professores e é uma corrente infinita, assim, né? E aí eu quero saber de você um pouquinho, assim, como que você recebe o yoga na sua vida e como que a gente aplica, amigo, como que a gente aplica na vida um pouquinho do que a gente aprende em cima do tapetinho, assim. Mano, é o desafio de todos nós, né? É fazer realmente da vida a nossa vida, né? De atuar na nossa vida com presença, com consciência, né? De uma forma meditativa, que é basicamente o que o yoga promove, né? Promove um estado meditativo através de, né, diversas técnicas, né, práticas e até filosofias, né, que nos permitem estar na presença, né? Nesse estado meditativo, e a partir daí a gente realmente tenta colocar, né, em prática. Então acho que para mim, como sempre muda, né, o yoga nesses meus 12 anos, né, de práticas, de estudos, ele vem se transformando muito, né? Essa pergunta que você me fez agora, se fosse há 5, 10 anos atrás, teria outra resposta, com certeza. E daqui 1 ano, 2 ou 5 também terão novas respostas, né? Novas formas de enxergar, porque na realidade, para mim, o yoga é a nossa vida, né? O que a gente faz com a nossa vida, como a gente vive, a maneira como a gente vive. Então, se a gente está em constante mudança, quer dizer que o yoga também está em constante mudança, né? O yoga que é a nossa própria vida. Mas o yoga como filosofia, como técnica, como essa possibilidade de aplicação prática, sim, é a meditação, né? E aí, sim, fazer da nossa vida uma meditação. Então, aplicar o yoga, para mim, hoje, é tentar viver o máximo na presença. Mas isso também é algo que é difícil, é muito subjetivo, né? Porque quando a gente fala para alguém, vive na presença, ou fica na presença, às vezes a gente pode até achar que está na presença, né? Mas às vezes a gente só acha que está. E aí a gente pode fazer um link com o Maya, né? Com esse conceito assim do yoga, Maya, ilusão. Então eu posso estar vivendo o meu dia a dia, achando que eu estou vivendo o yoga, achando que eu estou aplicando yoga, mas eu posso estar me enganando. Aí é uma parte bem delicada. Então, tudo que o yoga traz como suporte, mas a gente precisa estudar e ser verdadeiro com nós mesmos, né, para entender como a gente está atuando na nossa vida. Porque às vezes a gente acha que tem uma certa liberdade, mas é só uma idealização dessa liberdade, né? O que seria liberdade, às vezes, é muito mais difícil do que a gente acha. O viver a liberdade, ou viver moksha, ou viver nirvana, Kaivalya, que seria esse estado de iluminação, que o yoga traz até como uma proposta. Você atingir certos estados, atingir um estado específico, que a gente geralmente leva isso para gurus, para, né, pessoas que estão ali num patamar diferenciado, mas que fica inacessível assim para o nosso dia a dia. É uma pergunta sempre que vai ter muitas respostas,
Mas, a perceber essas ilusões, perceber o estado de presença, requer muito estudo, né, e muita vontade de querer fazer isso mesmo. Então, para mim hoje, se eu puder ainda dar mais uma resumida em cima disso, é a vontade. É a vontade que faz realmente tudo acontecer, né, uma vontade genuína de dentro de mim. Então, se eu estou insatisfeito com algo na minha vida, eu preciso de uma vontade genuína de transformar aquilo. Mas essa vontade genuína, ela vai ter que estar atrelado a um desconforto, ao desconhecido, ao desafio. A liberdade, como a gente imagina, ela vai ser um processo doloroso, ela vai ser um processo desafiador, ela vai levar a gente para o desconhecido. Às vezes a gente tem uma ideia de que um ser iluminado, ou guru, ou esses estados, é um êxtase, é pura luz. E aí eu falo, tá, como é que você vai atingir essa pura luz, puro êxtase? Se você precisa estar num estado de liberdade, mas para estar nesse estado você precisa se desfazer de você mesmo, né? Das projeções que você tem sobre si, dos ideais que você tem sobre si, sobre a vida, vão precisar ruir mesmo, se dissolver, para que você consiga ir além disso, desses véus, dessa ilusão, que é também conhecido como Maia. São muitas possibilidades a gente, né, falar sobre isso, mas, na meu entender hoje, a vontade, o estado meditativo, a presença resumem muito mais o que é o yoga para mim na minha vida. Uhum. Quando eu concluo as práticas, tem uma frase que eu uso há muitos anos e ela também é muito polêmica, assim, e sempre que eu converso com você, eu me lembro disso, mas eu insisto nessa frase, porque eu acho que faz muito sentido ela ser uma busca de compreensão sobre a palavra em si, e eu comunico para as pessoas, né? Eu lembro, você é livre. Eu sempre termino as aulas assim há 7, 8 anos, sabe? Só que o que a gente entende por liberdade? A liberdade não é só fazer o que a gente quer, vamos começar por aí. A liberdade implica a gente fazer o que é preciso fazer para se libertar. E aí eu lembro de alguns conceitos, né, sobre o sofrimento humano, o que causa o sofrimento. Um dos pilares é o apego e o outro é a aversão. E aí dentro do yoga tem tantos nomes difíceis assim, e eu nunca me apego nisso para passar esses ensinamentos para as pessoas, apesar de ser algo interessante e gostoso de aprender as palavras em sânscrito, fácil de digerir quando a gente entende um pouquinho sobre o conceito. Sobre o sofrimento e o apego, é onde a gente está preso. É onde a gente empaca na liberdade, onde a gente enrosca. Porque ou só eu tô correndo o tempo inteiro atrás do que eu desejo, ou eu tô presa na fuga do que eu não desejo pra minha vida, assim, né? E aí, Correndo também, né? Ou correndo em correndo, direção, ou correndo correndo de. se afastando. E vira uma roda do hamster. Vira parte da roda de Sansara, que é esse infinito looping aí de ilusões que a gente tem no meio do processo, né? E aí quando eu não canso de contar essa história, assim, de como e por que você entrou na minha vida, né? Que eu busquei por muito tempo alguém para poder me conduzir nessa travessia, porque a gente vive um momento hoje que as plataformas que a gente usa para divulgar trabalho, todas elas, enfim, vendem uma ilusão atrás de outra ilusão, assim. É um desafio bem louco, né? Encontrar alguém que possa te guiar e te conduzir nessa travessia em direção a uma verdade. Uma verdade que só vai acontecer quando você experiencia o desafio, que não é gostoso, que tipo, o que te bota de cara com a tua pior parte, com as tuas reclamações mentais, que te bota, tipo, né? O yoga tá longe de ser a paz e a tranquilidade para o praticante, né? Isso não é o real, assim. E aí, quando eu buscava alguém, eu pensava assim: eu quero alguém para me ensinar, estimular a ficar mais consciente dos meus limites, né? Porque também o yoga tem uma tendência social hoje de levar a gente só pro lugar gostosinho também, né?
E acho que nas minhas práticas as pessoas encontram isso, né, bem comum ser um feedback das pessoas, mas desde quando você entrou na minha praia da minha vida também, as minhas práticas estão muito mais desafiadoras, né. Isso também foi um feedback. Que bom. É um feedback comum, tipo, a prática da Dani tá mudando a minha estrutura, então. E aí quando eu pensei, eu queria alguém que me desafiasse mesmo naquilo que eu não conhecia. Qual que é um método de yoga hoje que quase não se ouve falar, porque é desafiador mesmo? É o Kundalini Yoga. Então, permeio em outros estúdios, eu vou me nutrir e tal, mas o Kundalini conseguiu me colocar em um espaço sobre mim mesma, assim, que é surreal, né? E aí eu tinha mentalizado, nossa, eu gostaria muito de um professor de Kundalini e de outros métodos também. E quando a gente se conheceu, você não tinha feito a formação ainda, né? Então até isso, assim, eu achei que foi encaixando bonitinho. E aí você transformou o teu olhar sobre yoga. E aí hoje a tua prática é um bem bolado tão massa, de vários métodos legais, assim, que é algo só teu, sabe? E aí eu quero até entender, assim, como que você vê essa fusão de métodos, porque muitos deles são muito ortodoxos, tipo, o Ashtanga Yoga é uma série fechada e tal, o Mysore, né, que Mas chama, Mysore. E aí o Hatha Yoga tem também uma cronologia ali de métodos, nananã. Funciona? O que te levou a fazer essa fusão? Como é isso, assim? foi nessa longa caminhada, assim, né? Longa e não tão longa, né? 12 anos parece muito tempo, mas também não é. Mas eu comecei com Hatha Yoga, né? As minhas práticas posturais relacionadas ao yoga. Durante 5, 6 anos elas foram Hatha Yoga, né? Então pratiquei muito Hatha Yoga. Um Hatha Yoga também que a gente não conhece muito aqui no Ocidente, né? Porque infelizmente assim as pessoas também vão criando esses estereótipos e até o próprio Hatha Yoga tem um estereótipo, como se ele fosse o yoga mais relaxado, né? Ou um yoga mais fácil do que Ashtanga ou Vinyasa ou Kundalini, mas porque as pessoas não estudaram mais profundamente assim as técnicas que o Hatha Yoga oferece, né? Não só a filosofia e tudo mais, mas eu estudava realmente, né, as técnicas de pranayamas, dos asanas, dos mudras, dos bandhas, dos mantras, tudo que o Hatha Yoga traz, que tem uma origem mais tântrica. E aí, quando isso estava já bem consolidado dentro de mim, né? Mas aí tem um diferencial, né? Eu tenho um diferencial em mim que eu puxei do meu pai, que é ser autodidata. Eu tenho facilidade para fazer sozinho as coisas. E disciplina, né? De realmente sustentar aquela vontade de aprender, de estudar e de fazer por si só. Então eu tive aquele contato inicial na Índia, né? No Shivananda Ashram, onde eu aprendi o Hatha Yoga no Shivananda, né? No estilo Shivananda, das 12 posturas. E aquilo ali me abriu já um caminho de eu poder fazer as práticas sozinho. Porque, enfim, quando eu estava viajando, né? Aquela coisa de você estar um dia num lugar, outro dia em outro. Então eu precisava fazer no meu quarto a prática, em qualquer lugar, né? No terraço de um lugar. E depois, quando eu voltei para o Brasil, continuei com essas práticas pessoais. Eu só comecei essas práticas em grupo na Índia, né? Quando eu vim para o Brasil, eu não tinha nunca pisado num estúdio de yoga. Então eu não sabia nem como era o yoga no Brasil. Para mim, o que eu tinha recebido do yoga era algo que vinha ali da Índia, especificamente no Shivananda Ashram, né, Vedanta Center. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazendo as minhas práticas, eu comecei a sentir um chamado mesmo de começar a ensinar as pessoas, até porque muitos amigos vinham na minha casa e me perguntavam sobre yoga, se eu podia dar uma aula, se eu podia ensinar. E aí eu comecei a ensinar meus amigos o Hatha Yoga que eu já vinha praticando sozinho, né, que eu tinha aprendido no Shivananda, mas tinha realmente aprofundado sozinho. E aí eu vi que realmente era aquilo que eu queria fazer naquele momento, né, até eu fazer um curso de formação, né, em Hatha Vinyasa Yoga, e aí que me abriu o campo do Vinyasa, né. E aí eu fiquei anos fazendo essas práticas de Vinyasa, de Hatha Vinyasa Yoga, de Ashtanga Vinyasa Yoga, até entrar em contato com o Kundalini Yoga, né? Então, uma nova prática, uma nova forma de se abordar o yoga postural, principalmente, né? Com algumas diferenças filosóficas, mas, né, na prática
O Kundalini Yoga é bem diferente, né? Então, o Hatha Yoga, ele já, se você visualmente falando, você vê o Hatha Yoga e vê um Vinyasa, você já vê uma diferença, né? O Vinyasa, ele já tem posturas mais fluídas, ele tem como base a saudação ao sol, Surya Namaskar. E o Kundalini Yoga, às vezes, ele vem com práticas que envolvem catarses, liberações emocionais, posturas bem diferentes, não posturas tradicionais clássicas do Hatha Yoga. Então aquilo gera um impacto muito grande no começo, de você se questionar, nossa, isso é yoga? Né? Porque na realidade a gente criou um estereótipo de yoga, principalmente o yoga postural. E hoje qual que é esse estereótipo? É o guerreiro, né, Virabhadrasana, Trikonasana, Sirsasana, invertida, ou um pranayama, Nadishodhana, aquela imagem de alguém fazendo uma respiração alternada. E a gente meio que resumiu isso na prática do yoga. E aí quando eu venho com um exercício de liberação de catarse, de gritar, como tem o Sopruha, né, no Hatha Yoga, a gente já olha e fala, nossa, mas que isso? Isso não é yoga, né? Não é aquele yoga que eu aprendi. Então gera um conflito interno de que se eu estou fazendo o yoga certo, eu estou fazendo o yoga errado. Infelizmente, até no yoga a gente tem isso, né? A gente tem essa diferenciação das práticas pelas pessoas que praticam, pelos mestres, né, swamis, gurus, os professores que trouxeram essas metodologias. E a gente acha que a gente tem que seguir uma certa metodologia a vida inteira. Né? Ah, se eu vim do Shivananda, então eu vou praticar Shivananda até morrer, assim, né? E aí, para mim, isso não fazia sentido, né? Não fazia sentido porque eu já tinha, entre aspas, dominado essa prática do Shivananda, fazia as posturas, tinha permanência, tinha conforto, e tá bom, e agora, né? Já que eu já tenho isso confortavelmente dentro de mim, o que, que mais eu posso aprender dentro desse universo de asana? E ou pranayama, o que, que eu posso aprender mais fora o Nadishodhana? O Vinyasa me abriu pro Ujjayi, e aí foram se abrindo muitas coisas. Então hoje a minha vida, né, com o yoga é uma compilação. Não porque, né, eu achei que um fosse melhor, outro pior, mas que eu comecei a perceber realmente o que, que eu estou fazendo com essa prática para esse sistema que eu chamo corpo, mente, emoção, energia e espírito, né? O humano. Então, qual é o impacto que essa prática postural gera no meu sistema? E o que isso gera de impacto na minha vida, na minha forma de interagir assim com a vida. E aí eu percebi que realmente a fusão entre elas, se a gente souber fundir essas práticas, o benefício, a potência é muito maior, a percepção realmente do impacto dessa prática na nossa vida é muito maior. Mas tem um porém também, né? Porque isso, para mim, é uma visão que para mim funcionou e funciona hoje porque estava bem consolidado assim dentro de mim, né? O Hatha Yoga ele já estava bem consolidado dentro de mim. Então não é que eu fui pro Kundalini sem saber quais são os pranayamas clássicos do Hatha Yoga, ou quais são os mudras, ou o que que são bandas. Isso já estava bem absorvido assim para mim. Então entrar na prática do Kundalini com essa base, né, facilitou todo o processo, em fazer essa junção e entender as práticas, né? O que muitas vezes fica distante das pessoas entender a prática, porque as pessoas ainda têm essa ideia do que é uma prática postural, né? De que eu estou ali fazendo uma prática para ganhar flexibilidade, para ganhar força, ou para ter um equilíbrio, ou, né, para que isso gere um impacto na minha mente, eu tenho uma mente mais calma, mais tranquila. Então, na realidade, as pessoas buscam o yoga praticamente por isso hoje, né? Então, por isso que quando as pessoas falam, o yoga não é para mim, yoga é para pessoa calminho, o yoga é para pessoa que é flexível, o yoga é não sei o que, yoga é não sei o que, nem começarem já estão criando ilusões. Então, não, o yoga é a tua vida, vamos começar por aí. Então, a sua vida é para todo mundo tem vida aqui, todo mundo está vivo. Então, o yoga é para todo mundo. Então, o que dentro disso eu posso usar para desvendar a minha vida, assim, né? Para gerar percepções sobre a minha própria vida, sobre a forma como eu atuo na minha vida, no meu dia a dia, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu falo com pessoas e com pessoas diferentes. Então eu vou gerando uma percepção, um entendimento de como eu estou lidando com a minha própria vida, né? Fazer as posturas é muito mais para ter um impacto
nesse mundo, esse universo sutil que a gente não enxerga, que muitas pessoas chamam de, né, mundo espiritual, ou mundo da energia, ou mundo etérico, ou mundo sutil, né? E a gente pode tentar só dar nomes para isso, mas aí a gente entender que existe um mecanismo da vida acontecendo invisível, que a gente não enxerga, que é um fluxo vital, fluxo de energia, de vida, e a gente está interagindo com isso. E na realidade, a nossa vida é uma interação com essas forças da natureza, com esse mundo invisível. Então, a prática do yoga vai abrindo a nossa percepção também para aprender essa linguagem do mundo sutil, né? Essa linguagem da intuição, por exemplo, que faz parte desse mundo sutil. Essa linguagem do fluxo da vida, das forças, das leis da natureza, né? Então, eu sinto que a minha prática hoje, essa junção, essa combinação, né, de metodologias ou práticas ou, né, sistemas, ela favorece essa percepção. A percepção que para mim hoje é uma palavra que eu também uso, né? Assim como se diz que você usa liberdade, eu uso muito a palavra percepção. Estamos aqui como seres humanos para ampliar a nossa percepção. O exemplo que geralmente eu dou é da criança. Então, uma criança, é muito nítido para a gente olhar uma criança e perceber que essa criança vai crescendo. E o que muda quando a criança vai crescendo? É a percepção dela. O exemplo mais banal, né? Um dia ela não sabia que botar o dedo na tomada dava choque. Ela não tinha essa percepção. E aí ela pode ganhar essa percepção ou colocando o dedo na tomada e aprendendo na experiência. Ou alguém colocar o dedo para ela e falar, olha, dá choque, tá vendo? Ou ela escutar e assimilar intelectualmente aquilo, mas ainda não viver isso na prática. Não viveu no corpo ainda, ela só entendeu, dá choque pôr o dedo na tomada. E isso está acontecendo a vida inteira, né? Então a gente às vezes acha que como adulto isso só está acontecendo com a criança. A criança está aprendendo, a criança está crescendo, a criança está percebendo o mundo, mas a gente também, né? Então o yoga ele vai como um suporte com todas, né, as ferramentas, as práticas, a filosofia, dando esse suporte para que eu gere percepção na minha vida, de algo que às vezes antes eu não tinha percepção e hoje eu tenho. Né? No caso ali, botar o dedo na tomada para uma criança, mas às vezes para mim pode ser a relação que eu tenho com meu pai. Né? Então, às vezes eu vou abrindo a consciência por percebendo que a forma que eu estou, né, me relacionando com ele, ela tem uma origem, né, no que a gente chama de samskara, nas impressões, nos traumas. Então, eu estou lidando com o meu pai, eu estou falando às vezes com ele, mais por trauma que foi gerado na minha infância. Então, eu reajo a partir desse trauma, desse samskara, e não percebo. E às vezes eu posso passar a vida inteira reagindo, atuando a partir do trauma, a partir da impressão do samskara, sem ter essa percepção, né? Então, práticas hoje, para mim, são práticas para a gente abrir percepção. E não para ir lá fazer um exercício, não. Para fazer exercício, pode fazer qualquer coisa. Você pode nadar, você pode correr, você pode surfar. Não é sobre o exercício em si, né? É sobre o que eu aprendo com aquele exercício e levo para minha vida. Assim. Exercitar a percepção. Muito bem. É É muito isso. melhor. E é o que a gente está fazendo, né? Se eu estou fazendo uma postura, uma respiração, eu estou fazendo isso, eu estou exercitando minha percepção. O que eu percebo quando eu estou nessa postura? Como fica a minha mente? Como fica a minha respiração? Como fica meu corpo? Né? Eu sinto esse fluxo energético acontecendo de uma parte do meu corpo para outra, né? Então, é uma meditação, porque eu estou ali parado numa postura, observando minha respiração, tudo mais, tá. Mas aí vem aquele ponto que eu falei, depende da tua vontade. Porque eu posso estar ali fazendo uma postura e pensando 1 milhão de coisas, ou me comparando com a pessoa que está ali na frente, como acontece em estúdios, assim. Então eu posso estar fazendo a mesma coisa que você na mesma sala, mas a postura interna é diferente. Né? Então, se eu não tenho essa atitude interna de realmente eu tô aqui para estudar meu corpo, estudar, abrir minha percepção. Se eu não tiver essa vontade, eu vou só estar dentro de uma bolha ilusória. De que eu tô fazendo algo para minha vida ali, mas na realidade eu não tô. Eu tô fazendo por alguma expectativa que eu gerei em cima daquilo.
Seja ficar flexível, seja tirar minha foto na minha invertida e botar no Instagram, ou o que seja, né? Porque acontece muito, né? As pessoas têm discursos prontos que estão camuflando as reais intenções delas estarem ali, né? Então, quando alguém chega para mim hoje, né, e fala: "Ah, por que você gosta de fazer essa postura?" "Ah, eu gosto dessa postura porque ela é desafiadora." "Ah, então você tá fazendo um Sirsasana para se desafiar. Só isso. É o desafio." É. Então beleza, então bota o braço para cima e respiração no fogo 15 11, 15 minutos. minutos. Isso. Pronto, você quer um desafio, eu te dou um desafio que não vai ser tão, não vai ter uma estética tão bonita, Sim. né. Às vezes, ou você vai fechar os olhos e prestar atenção meia hora na tua respiração. Aquilo ali não vai ter graça nenhuma numa foto em algum lugar, ou a forma que você vai se promover como alguém que faz yoga, né. Ai, é sobre isso, amigo, é sobre isso. Então, é diferente, né, os pontos de vista e essa postura interna, que eu acho que é a postura interna, que é a postura que a gente leva na vida, né. Quem é você? Qual é a tua postura interna perante a tua vida? E as histórias que a gente conta pra gente mesmo, pra acreditar e sustentar aquilo que a gente quer acreditar, não que de fato é, assim. Tem Por isso que é muito, né, É. é muito, assim, uma linha muito tênue de Muito. a gente saber sobre liberdade, sobre verdade, sobre vontade, sobre discernimento, porque é muito subjetivo, né. Eu posso estar ali realmente dentro de mim acreditando que eu estou fazendo aquilo para, sei lá, me evoluir espiritualmente, como às vezes as pessoas gostam desses termos, né. Eu falo que é frase de caminhão, assim. Você leu em que caminhão isso, evoluir espiritualmente, né? Você leu em algum caminhão e está repetindo. Comprovado É, cientificamente. comprovado cientificamente, ou aquelas frases batidas, assim. Cara, aí para tudo, respira e vai. Essa frase tá vindo realmente de você? Essa pergunta, essa questão? Ou você tá repetindo algo que você escutou, e aí você só repete para ficar dentro dessa bolha filosófica, assim, né? Então, eu aprendi certo conceito, então eu venho aqui e repito esse conceito, mas dentro de mim eu ainda nem absorvi, nem percebi esse conceito. Então fica meio que uma repetição superficial, e aí a gente tá cheio disso hoje, né. Dentro do meu caminho, assim, eu acho que eu encostei no que tu comentou ali. Você falou sobre você dominou o primeiro momento Hatha Yoga, e aí você partiu numa outra busca, né? As pessoas às vezes tendem a olhar para minha prática de asana e falar, nossa, né? Tipo, parece fácil, ou enfim, e realmente tem uma hora em que você domina essa etapa do teu corpo, mas aí ficar cozinhando ali naquela mesma prática vai te colocar numa zona de conforto e você não vai evoluir mais. E aí quando eu cheguei ali, eu falei, não, o yoga não é só isso, cara, tem mais coisa aqui, né? E aonde que eu vou fraquejar aqui? Aonde que eu vou pensar, putz, como a gente tava na aula ali embaixo, tipo, né, o mão pra cima aqui, meu ombro queimando, mas não é sobre essa dor aqui que eu tô ali pra aprender. Porque eu sei que meu corpo vai ficar exausto, que ele vai entrar no limite, mas como é que a minha mente tá reagindo ali naquele momento, né? Hoje eu vejo o momento da prática com você e como eu aplico na vida, isso é um gerenciamento das minhas reatividades, é um gerenciamento das minhas emoções, dos meus sentimentos, junto com essa percepção também, e tentar ser coerente a cada momento. Vou falhar, vou escorregar na casca da banana várias vezes, porque eu tô vindo de uma educação social, cultural, onde mostrar as nossas falhas não é bem visto, não é bem aceito, né? Todo mundo tem também agora essa ilusão também de que quando você vai mostrar o teu trabalho, às vezes você tem que se colocar com uma autoridade, né? Você tem que ser uma autoridade. Eu posso ter prática, facilidade, mas a minha mente lá dentro tá caótica, sabe? Como que tá esse gerenciamento emocional? Porque esse é o corpo que a gente encosta e a gente se assusta. É o corpo que a gente encosta num renascimento, por exemplo, né? Que foi uma prática que também chegou na minha vida através de você. E aí eu senti um chamado, porque isso também parece meio balela, assim, né? Virou meio muito comum. Eu escutei um chamado. Não, mas espera aí. O que é escutar um chamado para você? Para mim, esse chamado ali, naquele primeiro encontro, foi calma.
tem alguma coisa nessa prática aqui a meu respeito que eu não sei ainda. Então é um chamado do meu próprio ser lá dentro que está gritando para mim: você não se conhece o suficiente ainda para dizer autoridade de nada. Vai lá, mergulha lá e depois talvez de uma vida inteira você pode ousar dizer que você conhece 3% de quem você foi nessa vida, assim, né? E aí dentro do renascimento já é um outro portal de desafios, né? Que daí junta essa pecinha de Lego do renascimento com como você reage durante as práticas, como você reage na vida. Aí isso é yoga, a união de todas essas práticas, para mim, né? Como é a sua percepção sobre esse mosaico das tuas escolhas, né? E aí isso aplica um trânsito, como você está reagindo no trânsito, porque você faz um Surya Namaskar lindo no teu estúdio lá e tal, com seu professor, com a sua professora, mas na hora que você entra num congestionamento, a primeira reação sua é Sai xingando. né? Tipo, cara, isso não tá sendo muito yogi da sua parte, sabe? Ou com seus filhos, né? Enfim, eu acho que a paternidade e a maternidade é uma ótima oportunidade para você aplicar o yoga na sua vida e no cotidiano mesmo, assim. Então é muito legal essa conexão que a gente consegue trazer hoje, e é isso que eu acho bonito do teu trabalho e que respinga no meu trabalho hoje também, que é descaracterizar, né? Um pouquinho do que a gente já tá acreditando que é, desconstruir, é. Porque também eu vejo que isso, né, eu vou usar até um termo, né, o Dharma, né, que se usa muito no yoga, Dharma, Karma, e Dharma muitas vezes se interpreta assim, né, como o teu caminho, né, o teu caminhar. Eu vou falar assim, senão se a gente colocar o propósito, destino, fica muito distorcido. Mas o teu caminhar, né? E aí eu vejo que no meu caminhar, né, dentro desse meu Dharma, a desconstrução ela está presente, né? Então eu vivo para desconstruir a mim mesmo, assim. E é lógico, é encostando nas pessoas e as pessoas que chegam para ajudar elas também a desconstruir aquilo que foi feito, assim, né? E desconstrução é renascimento, né? Desconstrução é renascimento, desconstrução é dissolução do ego, desconstrução é deixar para trás, é se esvaziar. E desconstrução é dolorosa, é desconfortável. O desconforto, o desafio, a desconstrução, ela é necessária para quando a gente quer realmente trazer grandes transformações para a nossa vida. Então tem muitas pessoas que querem grandes transformações na vida, mas sem passar pelo desconhecido, pelo desconforto, pela dor às vezes. Então, né, eu pelo que eu vi, pelo que eu senti, experienciei na minha vida, é necessário, né, o desconforto, a dor, muitas vezes, para trazer a transformação. E por que não também, né, a liberdade, como a gente falou no começo, né? Então entender que essa liberdade é um processo muito mais doloroso do que prazeroso. A desconstrução é muito mais dolorosa. Dolorosa não no sentido que vai doer algo em mim, mas dolorosa no sentido que eu vou precisar morrer em vida. E aí morrer em vida é aquele personagem que eu vivi durante muito tempo, ele simplesmente não Não é real. existe mais, né? E ele vai precisar se desmanchar, se dissolver. Tente esse personagem como a forma como eu interajo, a forma como eu penso que eu sou, a forma como eu me relaciono com todos, ele vai precisar se dissolver. E aí ele vai criar um vazio muito grande, que assusta, né? Agora pronto, quem sou eu sem ser esse personagem? Né? Quem sou eu sem ter esse modo de pensar? Quem sou eu se eu faço esse tipo de prática, agora eu vou para outra prática? Eu sempre defendi essa prática, eu sempre falei tão bem disso, mas agora eu não sinto mais de fazer ela, eu sinto de fazer ela. E agora, como é que eu faço com a anterior? Né, eu vou precisar deixar morrer esse personagem. E esse momento de travessia, de desconstrução, é libertador. Porque aí eu vou entender que tá aquilo ali, pronto, já teve seu tempo, aquilo aconteceu no momento que tinha que acontecer e agora eu tô aqui. Então eu vou viver a partir do agora, do que se apresenta, da vida como ela é e não daquela idealização, daquela forma. E eu vou usar isso um exemplo bem da minha vida, né? Eu só posso falar da minha vida. Então eu vou falar um exemplo da minha mãe.
eu tenho uma relação com a minha mãe. A minha mãe, ela tem ainda a imagem do Daniel como se ele fosse aquela criança ainda. Então ela me vê muitas vezes ainda como uma criança. Ela não consegue enxergar quem eu sou. Uma pessoa de 42 anos perante os olhos dela. E não são todas as mães assim, afinal. E ela usa como, porque ela criou esse personagem de que eu sou a sua mãe, eu cuido de você, eu preciso saber se você comeu, se você tá se agasalhando, não sei o quê, né? E ela não consegue viver fora desse personagem, porque ela não tá enxergando exatamente a vida como ela é, quem é essa pessoa na frente dela. Ela ainda tá vivendo com a idealização, com a imagem que ela fez do passado, e ela não consegue abandonar isso, porque é doloroso. Ela gostou de alguma forma, por todos os motivos dela, dos traumas da vida dela, tudo, ela precisa ainda manter essa relação com esse Daniel que não existe, né? Uhum. Então, é um exemplo meu da minha vida que mostra realmente isso, né? Como é doloroso desconstruir, deixar o personagem. Falar, mãe, tudo bem. É tipo falar agora, bater, tudo bem, mãe. Você pode deixar agora essa mãe pra lá e pode assumir uma nova mãe. Que olha o teu filho como alguém de 42 anos, que tem 2 filhos, que você pode dialogar de outra forma, que você pode ter uma aproximação de outra forma. E não precisa mais se aproximar de mim com essa forma, porque eu já não sou mais aquela criança, né? Então, nesse contexto, assim, o yoga ajuda. É uma oportunidade que pode se abrir de enxergar a vida como ela é e não a partir das projeções, das ideias que a gente tem, né? Como nesse caso, assim, da minha mãe, que é bem óbvio. Uhum. Dani, muito legal. É, e aí esse personagem, a gente tem vários personagens que a gente vai abraçando dentro da vida. Dentro de um mesmo dia, a gente consegue interpretar tantos, né? Tantos, tantos. E aí, se a gente se descola um pouquinho, e como um drone consciencial, assim, eu gosto dessa visão, assim, a gente começa a perceber que não que os nossos problemas sejam insignificantes, mas perto de tudo que a gente pode aprender com eles, às vezes a gente foca muito mais no problema do que no cenário do aprendizado que você pode ter com aquilo. E aí a gente se pega, às vezes, nesses dramas mentais. Ai, porque meu filho não me escuta, ele não valoriza o meu cuidado, sabe? Tipo, a gente começa a fazer essas ruminações mentais, essas mastigações que impedem a gente de ver a oportunidade real que tá ali na tua frente, de se conectar com esse ser que evoluiu a partir do que você me ensinou, de valores e enfim, mas que também pode agora contribuir com você numa troca mais de igual, assim, sabe? Que vai Sem os ser papéis, né? isso. Porque na realidade é assim, tá bom, quem somos nós agora na mesma sala sem esse papel de pai e mãe? Uhum, Já que nós somos humanos adultos, né? uhum, Então, se nós somos humanos adultos, a gente assume esse papel e esquece que é pai e mãe, como a gente pode se relacionar a partir do humano, não do papel. uhum. Aí bagunça, né? As pessoas ficam bagunçadas porque elas estão vivendo a partir de uma idealização, de uma projeção, de uma forma, né? De uma memória. E aí, para soltar aquilo e lidar com aquilo que está ali como humano, é difícil, né? Quando eu passei, assim, por um movimento interno todo de aceitar essa humanidade dos meus pais, tanto da minha mãe quanto do meu pai, também foi muito doloroso. Entender que a mãe não é uma super-heroína, que vai sempre ter resposta para tudo, que sempre vai estar forte. Entender que um pai também pode ir dentro do papel de proteção, às vezes ele pode estar vulnerável, ele pode estar precisando ser cuidado também. E aí você vê essas pessoas com mais realidade também foi uma fonte que não parou nunca mais de jorrar, sabe? Porque realmente eu respeito e aí eu honro o papel maternal e paternal, mas hoje quando eu sento para conversar com eles, eu também busco trazer, falei, mãe, pai, eu tenho aqui 34 anos, e eu gostaria que você respeitasse a minha trajetória, o que eu aprendi até aqui, não estou invalidando de maneira nenhuma o que você me passou, mas para mim hoje o que é verdade, o que eu aplico, o que me faz bem, eu acho que é isso, né? O que tem me feito bem e tem me feito interagir com harmonia com todos,
é isso, assim, sabe. Então eu acho que passei a respeitar mais, às vezes é um pouco desafiador ainda respeitar as escolhas que eles fazem, né, assim como para eles é muito desafiador, às vezes, respeitar as escolhas que eu tomei na minha vida, mas eu acho que o amor ali, né, que também ultrapassa esses papéis primordiais de pai e mãe, o amor coletivo, como ser humano, tende a sublimar um pouco esses dramas, esses papéis e tal, assim, e fazem a gente entrar um pouquinho mais em harmonia. E aí a gente pode fazer realmente esse link da meditação, né? Porque as pessoas elas não estão procurando meditar. Hum. E meditar não como a gente já também estereotipou, fechar os olhos, manter a mente calma, ou neutro, não pensar em nada, ou ser uma pessoa calma, né, como a gente muitas vezes é julgado, quem está nesse universo, né, como professor de yoga, mas é entender, né, que não precisa, né, disso tudo, não precisa dessa forma, é realmente uma atuação, né, como simplesmente estar atuando. Isso é muito importante também, né, porque as pessoas acham que se você é um professor de yoga, você tem que estar o tempo todo calmo, você não pode ficar bravo, você tem que estar o tempo todo meditativo, Na tem que presença. estar isso, tem que estar é tanta cobrança em cima de um professor de yoga, Ninguém tem tem que que nada. nada! Tipo, Ah, isso é tipo, libertador! eu sou um ser humano como todos, estamos no mesmo barco, né, então todo mundo erra, todo mundo vai ficar bravo, todo mundo vai ficar triste, todo mundo vai ficar alegre, todo mundo oscila, todo mundo fala, né, em algum momento alguma coisa inadequada. Então, a meditação ela te serve para observar isso que está sendo feito e aos poucos você poder ir lapidando isso, né, e viver de uma forma meditativa, né, de lidar de uma forma meditativa, do neutro, né, do equânime, daquele que não está projetando já né, os papéis, os dramas, né, é o neutro, quem somos nós agora, nesse momento, como a gente pode falar a partir da neutralidade, como a gente pode se relacionar a partir da neutralidade e a partir do que está aqui perante nossos olhos, e não eu ficar aqui imaginando que, o Daniel é isso, aquilo, então eu já tenho toda uma criação de quem é o Daniel, de como ele deve se comportar, de como ele deve agir, porque ele fez isso, ele deve se comportar assim, porque ele fez aquilo, ele deve agir assim. E aí, se de repente eu não ajo, não falo com aquilo que a pessoa está esperando, ainda vem um julgamento em cima, né? Pô, mas você devia isso, você devia que. Mas por que eu devia? Não, porque você. Não, aí você que está criando algo sobre mim, né? Então eu entendo a meditação com estar presente, quando a gente conversar, não tem já essa comparação, julgamento, reatividade mental acontecendo ali, né, instantaneamente. Enquanto você tá falando, eu já tô aqui, não, porque a Manu tá falando isso, não é possível, a Manu já tá falando. Então eu tô aqui mais pensando do que escutando, do que dialogando, né? Então quando eu baixo essas barreiras, essas resistências, e eu vou pro neutro, que é o estado meditativo, que na Kundalini eles chamam de mente neutra, exatamente por isso, né? Eu estou num estado neutro, então eu absorvo a informação com neutralidade, eu falo com neutralidade, né? Então é um caminho que o yoga também vai nos abrindo percepções para poder estar atuando na vida assim cada vez, né, com mais presença. E essa é a tal da presença, essa é a tal da meditação, de estar no estado meditativo e relacionar com a vida desse estado, né? Limpando as minhas reatividades que vêm por impressões, que vêm por memórias, que vêm por traumas, né? Então, eu não estou agindo porque eu penso desse jeito. Muitas vezes eu acho que eu penso desse jeito, mas eu só estou replicando um trauma, uma memória. Então, para entender, de novo, volto lá para a liberdade. Para entender que a liberdade é muito subjetiva, assim. Porque como é que eu vou saber se eu estou livre nesse pensamento? Se eu não perceber a raiz do meu pensamento, da onde está vindo, vai ser muito difícil eu ser livre no pensamento. Porque eu acho que eu estou sendo livre no pensamento, mas eu estou só replicando. E aí é muito difícil perceber isso. Vai ter que estar, ó. Vai ter que estar muito afim mesmo. Amigo, acho que, né, se a gente puder, a gente fica aqui horas, assim. Todas as nossas trocas são muito filosóficas, profundas. E essa pode ser a primeira de muitas, se você topar essa jornada comigo também. Porque essa desconstrução que
você vem fazendo e que eu venho abraçando no teu caminho também e trazendo um pouco para mim, é o que eu percebo e sinto que faz parte de integrar essa liberdade de verdade, assim, sabe? E aí, só para concluir, assim, eu acho que a gente tem uma das fórmulas que ensinaram pra gente, que é perigosíssima, assim, e aqui é um pouco até delicado, porque cabe uma interpretação de quem ouve, né? Mas as pessoas geralmente falam assim, você tem que buscar ser feliz, perseguir sua felicidade e tal. Eu sempre escutei isso muito atravessado, sabe? Primeiro que eu penso que na frase já tá errado. Você tem que correr atrás da sua felicidade. Se você tá correndo atrás de alguma coisa, implica que aquela coisa tá correndo de você. Mas você tem que perseguir a sua felicidade. Eu entendo hoje que a felicidade, ela é muito fugaz, assim, né? São momentinhos, às vezes momentos mais longos, mas momentinhos, geralmente. Assim como um prazer supremo, um orgasmo ou algo assim, que é muito, passou assim, sabe? Mas o que o yoga me ensinou, me trouxe, é que a nossa verdadeira busca, e é isso sim, é uma busca, um mergulho em direção, é a equanimidade, como centramento, o equilíbrio que te faz entender que você teve as extremidades das emoções, os sentimentos e tal, mas você não é aquilo, e você tem um ponto neutro de presença, um ponto de observação, um ponto meditativo, que faz você ter essa neutralidade. E aí ali é o teu lugar, né? O teu lugar para ir experienciar as coisas depois sem apego ou sofrimento ou aversão, né? Uma busca de paz, né? E aí sustentar esse lugar, daí que o bicho pega. É aí que o yoga começa. É que começa É aí que começa. a busca da equanimidade. Que bom, seria muito melhor que a busca da felicidade, porque a felicidade ela vai passar. E aí, né, a gente volta sempre para terminologia, né? O que é felicidade? Aí é subjetivo, né? Que para você, talvez você entenda como felicidade, para mim é outro, para outro é outro. Então é um termo muito amplo, que às vezes pode ser confundido com prazer, pode ser confundido com alegria, pode ser confundido com entusiasmo, né? Pode ser confundido com várias outras emoções. E aí minha mãe também, eu fico, filho, você tá feliz? Ai, você tá feliz? Aí eu sempre brincava, né, nesse estilo filosófico com a minha mãe. Eu falava, tá mãe, mas o que é a felicidade? Como assim você me pergunta se eu tô feliz? Então você tem que me explicar primeiro o que é a felicidade. E entra sempre nesse ponto que é difícil explicar a felicidade. Aí eu falo, se você tá perguntando se eu tô alegre, então se eu tô feliz baseado na alegria, tem hora que eu tô, tem hora que eu tô não. E não é sobre isso, né? A vida não é sobre esse estado, essa felicidade que uma vez eu escutei de uma pessoa e fez muito sentido. Foi profundo, foi difícil escutar também. Mas a felicidade, ela foi um produto criado, né? E aí, como a gente entender que a felicidade, ela foi algo criado como um produto para a gente literalmente comprar esse produto e levar para nossa vida, né? Que seria como um consumismo, né? Algo que me traga essa felicidade, a própria felicidade ser o produto, né? Não o produto que eu vou comprar que vai me deixar feliz, mas a felicidade como um produto. Então, para que essa felicidade plena? Ela não existe, né? Então, não adianta eu querer comprar esse produto, porque ela não existe. A vida tem as oscilações, então, novamente, se a vida está oscilando o tempo todo, se a vida tem luz e sombra, o que é a felicidade dentro de tudo isso, né? Então, pode ser o tema para a próxima. Gratidão. Graças a mim.